Boa. Então, primeiramente e novamente, vou relembrar com vocês o que a gente viu até agora, para vocês situarem. Aqui a gente começou em expansão marítima ali no final do século XV, ou durante o século XV, e a gente já tem Brasil Império, no século XIX. Ou seja, em algumas aulas a gente já avançou aí 300 anos, 400 anos quase. Enfim, Brasil Império, o Brasil Império começa após a independência do Brasil, de Portugal, como a gente já tratou na última aula, em 1822, feita pelo Dom Pedro I, esse camarada bonitinho aqui. E vamos. Aí eu falei para vocês que após a independência, não ficou tudo às mil maravilhas. Aqui não virou um paraíso. Primeiro, houveram guerras de independência no Nordeste, principalmente, e o Dom Pedro teve que lutar contra isso para efetivar o seu poder. E com isso, além disso, na verdade, ele buscou reconhecimento estrangeiro, ou seja, porque o Brasil se separou de Portugal, mas ainda não era reconhecido internacionalmente. E com isso, além disso, na verdade, ele também fez uma aliança ali com a elite brasileira, com a elite agrária na época. E essas elites, nesse contexto, se uniram para formar a primeira Constituição. A primeira Constituição proposta foi a Constituição da Mandioca. Se vocês quiserem saber o porquê desse nome, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a primeira Constituição, vocês assistam ao aulão de amanhã, que a gente vai abordar isso. Hoje eu vou só passar por alto. Mas, basicamente, ali nessa primeira proposta, que não foi efetivada, a gente tinha o Partido Português, que era um partido com ideias absolutistas, e a gente tinha um Partido Brasileiro, formado por brasileiros, e que tinha basicamente duas alas. Uma ala mais liberal, uma ala mais conservadora. Ou seja, as ideias ali não eram unânimes. E eles apresentaram uma proposta ali de Constituição que, de certa forma, limitava um pouco os poderes do imperador. O que Dom Pedro fez? Rejeitou essa proposta, dissolveu a Assembleia Constituinte no episódio conhecido como Noite da Agonia. E em 1824, ele apresenta e ele outorga a primeira Constituição oficial do Brasil. O que significa outorgar? Impor. Basicamente isso. Ele lançou mão do poder moderador, que ele tinha controle sobre todo o resto ali da burocracia, e simplesmente impôs aquela Constituição. Isso vai refletir, durante o primeiro reinado, em vários conflitos, porque isso foi uma atitude absolutamente autoritária, e a população não vai aceitar isso sem fazer nada, não vai aceitar de bom tom. Como eu comentei minutos atrás, o Dom Pedro, buscou reconhecimento estrangeiro. E nesse contexto, o primeiro país que aceitou a independência do Brasil foram os Estados Unidos, em 1824. Ali no contexto da doutrina Monroe. Eu não vou aprofundar, porque provavelmente a Cacau e o Gui devem aprofundar isso com vocês em História e Geografia, mas basicamente ali era uma política de governo dos Estados Unidos que, falando bem grosso modo, aquela frase clichê que a gente ouve, América para os americanos, que ali, após os países da América terem sido colonizados pelos países europeus e a maioria ter declarado independência, os Estados Unidos simplesmente tinha a justificativa de que queriam impedir essa recolonização do Brasil. Do Brasil, não. Também do Brasil, mas dos outros países da América. E com isso, mas eles não faziam isso porque eles eram bonzinhos. Eles faziam isso simplesmente para ampliar
a influência na América Latina, na América do Sul, principalmente. Em 1825, Portugal e Inglaterra reconheceram a independência do Brasil mediante acordos. Portugal recebeu uma indenização de 2.000 libras, não, 2 milhões de libras, na verdade. Foi uma indenização altíssima para a época, que isso aí deixou um rombo nos cofres brasileiros. E a Inglaterra reconheceu mediante a renovação de acordos entre, se eu não me engano, os acordos de 1810, os tratados de 1810 que eu já expliquei para vocês, para continuar mantendo ali influência no Brasil, para continuar se aproveitando. Agora, vamos falar de uma parte interessante. Foram os conflitos ocorridos aqui no Primeiro Reinado. Primeiro, Confederação do Equador, em 1824, que aconteceu em Pernambuco. Eu já comentei isso com vocês, mas é sempre bom lembrar que Pernambuco é um estado bem revolucionário, que até agora a gente já tratou de várias revoltas em que o estado de Pernambuco estava envolvido. E o que aconteceu na Confederação do Equador? A aristocracia rural e outros estados do Nordeste se revoltaram contra a centralização do imperador. Essa aristocracia rural, ela era formada pelos produtores de algodão do norte do estado de Pernambuco. Mas também, em Pernambuco, a gente tinha ali a gente tinha uma outra parte da elite agrária, aquela elite dos senhores de engenho ainda, aquela elite bem decadente, que era uma elite que apoiava o imperador. Porém, principalmente os produtores de algodão, com ali ideias liberais também trazidas pelo mentor intelectual deles, que foi Frei Caneca, não sei se vocês já ouviram falar nesse personagem, mas eles se revoltaram contra a centralização do imperador, contra a Constituição outorgada de forma autoritária em 1824 e simplesmente proclamaram uma república ali no estado de Pernambuco. Na verdade, a capital seria o estado do Recife, porém, essa revolução ela se espalhou por outros estados, como Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Porém, foram reprimidos e o Dom Pedro, nesse contexto aí das guerras, ele usou muito da ajuda de mercenários e a ajuda de mercenários ingleses, franceses, para combater essas revoltas. Ou seja, não foi um movimento extremamente importante para a história do Brasil, porém, não foi um movimento que deu muito sucesso. E o Frei Caneca, ele é lembrado até hoje por essas ideias liberais. Outro conflito muito importante Guerra da Cisplatina. Acho que eu não entrei muito em detalhes com vocês, mas qual é a história da Cisplatina? Aqui, como vocês podem ver no mapa, a província da Cisplatina ela foi anexada pelo Brasil em 1817. E hoje, como a gente pode ver num mapa mais atual, aqui está menor, claro, mas hoje é a República do Uruguai. Mas, enfim, vou fazer como diria um personagem político, não sei se interessante, talvez um pouco desprezível, mas um personagem político recente na história brasileira, eu preciso contextualizar para vocês. Porque eu não expliquei muito a fundo nas últimas aulas. Mas, enfim, ali, Portugal foi o primeiro país que chegou na província cisplatina.
Porém, ali a região, ela, querendo ou não, ela foi colonizada nos moldes espanhóis. Ou seja, a cultura foi se moldando de acordo com a cultura espanhola, o idioma foi se moldando de acordo com o idioma espanhol. E nisso, a população não tinha nenhum sentimento de pertencimento ao Brasil, ao Império Português. E aí, o que aconteceu? Eles foram e declararam independência da Espanha. Quando eles se declararam independentes da Espanha, ainda na época do Dom João VI, o que ele falou? Não, mas a minha mãe, tipo assim, mas eu tenho ligação com a Cacau, pode me corrigir, mas se eu não estou enganado, o Dom João VI, ele era casado com a Carlota Joaquina. A Carlota Joaquina era uma princesa espanhola, ou seja, então Portugal e Espanha sempre tiveram uma relação muito estreita. Ele falou, não, isso aqui me pertence. Isso aqui, o que é da Espanha é meu, me pertence. E foi lá e simplesmente tomou a província da Cisplatina. E aí, em 1825... Lucas, Oi. rapidinho. Essa questão também tem uma questão da história da vida privada e tem a questão da questão francesa também, né? Vou tentar ser bem breve. A Carlota Joaquina era uma mulher muito poderosa. Dom João VI era um banana. E aí a Carlota Joaquina vivia jogando na cara do marido dela que ela se casou com um banana. De forma mais bonita do que eu tô falando. E aí, esse é um dos motivos dele falar assim, eu sou um banana, mas vou invadir um território, né, que é dos seus parentes lá, espanhóis. E outro motivo é que os espanhóis permitiram os franceses, né, quando Napoleão falou, olha, Dom João, você tem que tomar uma atitude, os franceses já não gostavam muito dos portugueses, deixaram eles cruzar a fronteira, facilitaram para a França tomar o Portugal, né? Então, Dom João pegou um motivo político e um motivo interno, e aí invadiu a Cisplatina. Em represália às falas da mulher dele, e em represália ao comportamento dos espanhóis. Boa, muito obrigado. Mas, enfim, aí o que aconteceu? O Brasil ocupou ali durante um pequeno período de tempo, e aí o que aconteceu? A província Cisplatina, a população se revoltou. Não, a gente não vai aceitar isso, a gente não tem nenhum sentimento de pertencimento com o Brasil, com Portugal, a gente vai lutar pela independência. Aí, aqui, mais uma imagem para vocês entenderem o contexto. A província da Cisplatina é o atual Uruguai. Aqui no Uruguai, entre o Uruguai e a Argentina, a gente tem o Rio da Prata, ou Estuário da Prata, que é uma área bem estratégica. E que ela começa aqui no... Esqueci o nome geográfico, mas é na junção ali, onde os rios Paraná e Uruguai desaguam. Começa aqui atrás mesmo. Aqui, e vem até a margem de Punta del Oeste. Mas, enfim, é uma área extremamente... ali o Uruguai tem áreas extremamente estratégicas. E aí, na hora que eles quiseram lutar pela independência, Dom Pedro I, filho de Dom João VI, falou assim, não vou aceitar. Não, essa área aí é minha e eu não vou aceitar. E nesse contexto, a Argentina também demonstrou interesse. A Argentina ofereceu apoio para os uruguaios, né? Para os futuros uruguaios, para a galera da província da Cisplatina. E ficou Argentina e cisplatinos contra os portugueses ou brasileiros. Enfim, a maior parte das batalhas o Brasil foi derrotado de forma vexatória e a Inglaterra, aliada do Brasil, interveio no conflito e decidiu que não havia vencedor. Por quê? Porque a Argentina também cobiçava a região
e porque a Inglaterra também tinha interesses comerciais na região. Ou seja, para eles, para a Inglaterra, que era o país ali, que era a nação, o império mais importante do mundo na época, o que a Inglaterra falasse era aquilo. E para eles era muito mais vantajoso comercialmente um país independente do que uma região controlada por outro país. Entenderam? E no desenrolar desse conflito, no final do conflito, foi criada a República Oriental do Uruguai, onde era a Cisplatina. Além disso, nesse contexto, a gente tem a crise de sucessão portuguesa. Como ela começou? Em 1826, o Dom João VI morre em Portugal. Como eu já expliquei para vocês na aula de período joanino, que a gente teve toda aquela revolução liberal do Porto, que os portugueses criaram ali as câmaras gerais e exigiram a volta do Dom João, a volta da família real portuguesa para Portugal. O Dom João acabou voltando, o Dom Pedro ficou aqui e acabou declarando a independência do Brasil. Enfim, em 1826, o Dom João, pai de Dom Pedro I, morreu em Portugal. Aí a gente inicia um conflito, porque ali, de acordo com as leis, o Dom Pedro I teria direito ao trono português. Só que aí são vários conflitos de interesse. A população brasileira achando que ele tinha ligação ainda com o trono português e com medo de ser recolonizado e com vários conflitos, assim, várias questões políticas, Dom Pedro abdicou do trono português em favor de sua filha Maria da Glória, que era menor de idade na época. E nisso, o Dom Miguel, que é irmão de Dom Pedro, que continua em Portugal, ele seria o regente até a maioridade da Dona Maria da Glória. Porém, ele deu um golpe e assumiu o poder. Aí o que aconteceu? Como Dom João tinha morrido, Dom Pedro I estava no Brasil, ele acabou que ele se envolveu em mais uma guerra. Virou uma guerra civil em Portugal. O Dom Pedro enviou tropas para lá. O Dom Pedro enviou tropas para lá e foi lutando até que eles venceram essa guerra. E depois eu não lembro de cabeça, mas eu acho que a Dona Maria da Glória assumiu, sim. Mas, enfim. E aí a gente tem o período de crise e fim do primeiro reinado. Por quê? Porque alguém abre o microfone e fala: por que vocês acham que o Dom Pedro abdicou? Já vou dar um spoiler do final. Dom Pedro I abdicou do trono brasileiro em favor de seu filho, Dom Pedro II. Isso vocês já sabem. Mas por quê? Se alguém tem alguma ideia, alguém poderia me ajudar com isso aí? Alguém abre o microfone e fala? Ou não? Maria Cláudia, então me ajude. Por que vocês acham? Por que eu acho que Dom Pedro abdicou do trono? Sim. Porque ele percebeu que se ele deixasse o trono na mão do filho dele, era uma forma da família dele ainda manter o poder. Mas que, provavelmente, pelas pressões populares, igual a Grazi falou, ele seria derrubado. Então, era melhor continuar na família do que ele perder o poder. Mas ninguém acha que ele, como você já deu um spoiler da minha aula hoje mais cedo, você não acha que talvez Dom Pedro I quis viver um grande amor com uma de suas amantes e resolveu abdicar do trono para seguir esse amor? Não, porque Dom Pedro, ele tinha amor às mulheres, mas só tem uma coisa que o homem ama mais do que as mulheres: o poder. Dom Pedro virou rei em Portugal. Ele não podia virar rei se ele não tivesse uma esposa nobre. Então,
Isso é uma lição de vida, gente. Aí tem só uma coisa que os homens amam mais do que mulheres, o poder. Aliás, a gente pode até discutir depois se os homens amam as mulheres mesmo, mas aí é outra aula, sociologia. Eu deixo claro que eu não concordo com o ponto de vista da Maria Cláudia. Mas, enfim. Qual dos? Oi? Qual dos pontos de vista que você não concorda? Pai, que história é essa de homem amar mais poder do que a mulher, Maria Cláudia? Isso aí é coisa da sua cabeça. A história mostra que não, hein? Depois a gente pode fazer esse debate. Tá bom. Enfim, Dom Pedro I, ele tem toda essa questão do apoio, da perda de apoio popular, da perda de apoio dos militares, da perda de apoio de todo mundo. Isso se deu por vários motivos. Como eu contei para vocês aqui, a gente teve 3 principais conflitos durante o primeiro reinado. A gente teve no Brasil a Confederação do Equador, que é uma outra curiosidade. Por que Equador? Porque ali o Estado independente se chamaria Estado do Equador, que seria uma república. A gente teve a Guerra da Cisplatina e a gente teve a crise de sucessão portuguesa. Com isso, a gente sabe que guerras, conflitos, elas demandam investimentos militares, elas têm custos muito altos. E com isso, o Brasil já não. O Brasil acho que nunca teve boas gestões. Historicamente falando, claro que a gente tem um momento ou outro na história, mas no geral, o Brasil sempre foi um país mal administrado, financeiramente, economicamente. E aqui não foi diferente com Dom Pedro I, porque ele teve muitos gastos militares. E gastos militares, crise econômica, a gente sabe que crise econômica, eu acho que, posso estar enganado, mas eu acho que talvez o principal motivo ou a principal desculpa, dependendo do caso, para derrubar um governante. E com isso, a gente tinha empréstimos, altíssimos empréstimos, principalmente com a Inglaterra, para controlar essas guerras, na verdade, primeiro, para efetivar a independência, que eu já contei para vocês que a gente teve guerras de independência, de províncias que não aceitaram a independência do Brasil. A gente teve essas guerras, a gente teve esses outros conflitos que também demandaram vários gastos militares. E a gente teve a indenização que o Brasil precisou pagar a Portugal. E com isso o Brasil só foi se endividando, e além disso, a gente tem os luxos da coroa. Que a população, claro, nunca aceita isso de bom tom. E a gente tem, aqui a Maria Cláudia agora, o espaço está aberto para ela falar das amantes, um pouco das amantes do Dom Pedro, porque a gente teve, acho que na hora que eu entrei, ela já estava terminando de contar para vocês. Achei pesado isso de falar dos amantes. Eu achei assim, queria deixar bem claro que isso não tem nada a ver com a minha história pessoal. Não estou falando isso, não estou falando, meu Deus. E a aula está gravada, tá no YouTube, hein? Pois é. Amante não tem lá, tá, gente? Vou falar dos amantes por curiosidade histórica. Não que eu tenha apreço por esse tema. Ai. Pode acabar, Lucas. Aí, com isso, a gente teve um episódio em 1830 que um jornalista, um opositor do governo, um opositor do Império, Líbero Badaró, foi assassinado de uma forma misteriosa. Ele era um cara que criticava muito os gastos da coroa, criticava muito publicamente Dom Pedro. E, misteriosamente, ele foi assassinado. E isso já caiu muito a popularidade de Dom Pedro. Então, esse outro personagem histórico, Bonifácio Andrada, que eu já comentei com vocês, que é um cara de uma família de políticos que
tá envolvida na política do Brasil até hoje, mas esse Bonifácio Andrada sugeriu que Dom Pedro viajasse pelo Brasil, começando por Vila Rica. Aí o que acontece? Para tentar ali contornar a situação, fazer manobras políticas, mas ele foi muito mal recebido. Vila Rica, atual Ouro Preto, foi recebido com toalhas, com panos pretos fora das janelas, em sinal de luto, tal. Foi muito mal recebido. Voltando para o Rio de Janeiro, um grupo de apoiadores que ia receber ele acabou entrando em conflito com opositores, que foi o episódio conhecido como Noite das Garrafadas, que houveram muitas mortes, o conflito foi muito sangrento e tal. Isso aí foi só aprofundando o clima de caos aqui no Brasil. E já sem apoio da população, dos militares e das elites, Dom Pedro I tentou manobras políticas. Primeiro, ele criou um ministério formado apenas por brasileiros. Dias depois, ele demitiu esses brasileiros, criou um ministério apenas de portugueses, então é o Ministério dos Marqueses, e em 7 de abril de 1831, ele abdicou do trono em favor do seu filho Pedro de Alcântara, que viria a ser nosso querido Dom Pedro II, que, apesar das minhas críticas à monarquia, apesar de ser, claro, eu acho um período muito interessante, mas Dom Pedro II, de fato, foi um dos melhores governantes que o Brasil já teve. Tivemos problemas? Tivemos. Só que ele era um cara muito à frente do tempo, um cara muito inteligente. E o segundo reinado vai ser ali segundo reinado vai ser um assunto muito interessante para a gente tratar. Mas, enfim, vocês precisam saber disso. O que aconteceu no primeiro reinado? O reinado de Dom Pedro I, um contexto político ainda de efetivação da independência e de busca por reconhecimento estrangeiro. Aí a gente tem uma primeira tentativa ali de constituição, que a Assembleia foi dissolvida por Dom Pedro, e depois disso ele outorgou a Constituição de 1824, que a gente vai tratar amanhã no aulão, não percam. E aqui a gente tem um organograma, que a gente tem um poder moderador, para vocês verem, que o imperador, ele basicamente tinha um controle sobre tudo, sobre toda a burocracia. E ele aos poucos, os países foram reconhecendo a independência do Brasil, mediante acordos. A gente teve conflitos no primeiro reinado, Confederação do Equador e Guerra da Cisplatina, aqui no Brasil, e tivemos a crise de sucessão portuguesa, ali, que o irmão do Dom Pedro deu um golpe, tomou o poder, e ali Dom Pedro entrou em guerra com ele e acabou ganhando a guerra, mas isso aí tudo acabou endividando o Brasil, aprofundando uma crise econômica. E Dom Pedro, a popularidade dele só foi caindo, caindo, caindo. Por quê? Entrava em guerra, perdia, gastava. Entrava em guerra, ganhava, mas gastava. E aprofundava a crise. E com isso, a gente tem o assassinato do Líbero Badaró, a gente tem a Noite das Garrafadas, e a Noite das Garrafadas ali, praticamente, acho que é considerado o estopim para a abdicação dele. A gente tem ali essas manobras políticas que ele tentou fazer, mas acabou que ele abdicou do trono em favor de seu filho. Como a Maria Cláudia muito bem falou, foi uma estratégia de perpetuar o poder, né? Que a gente sabe que os políticos brasileiros, praticamente nenhum gosta de fazer isso. Eles não são muito chegados em perpetuação do poder, não são muito chegados ali em continuar sugando o Brasil. Mas, enfim, foi isso. Continuou perpetuando o poder. E o segundo reinado, e o Brasil Império, a família ali, a família de Orleans e Bragança, acabou que permaneceu por mais 60, quase 60 anos, por mais 58 anos, quando o Brasil teve o primeiro golpe militar. Não sei se foi o primeiro golpe militar,
mas teve um golpe militar com a proclamação da República. Que tudo isso a gente vai tratar mais para frente. E a aula de hoje é isso. Alguma dúvida? Podem perguntar. Vamos trocar ideia. Dúvidas? Maria Cláudia, pode terminar de gravar aqui? Pode, porque agora a gente só vai falar da vida dos outros. Bom, melhor.